paz do Senhor Jesus Cristo, quero te convidar agora, meu amigo, meu irmão, para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Primeiro, quero desejar para ti e agradecer a Deus ao mesmo tempo por mais uma oportunidade desse novo ano, 2026, estamos já no início desse ano, e nós com certeza estaremos juntos, se Deus Senhor, nosso Deus permitir, durante todo esse ano, aqui para fazer juntamente com os irmãos esses estudos, Irmão, nós vamos estudar agora na escola bíblica, a revista Palavra e Vida, chamados para influenciar, discipulado e transição nas gerações. Não é só um chamado para discipular, mas também uma transição, Aquilo que nós já falamos no legado que nós vamos deixar para as futuras gerações. Esse estudo, irmão, é o estudo base nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, São esses dois livros que nós vamos estudar. E como é o primeiro estudo, também merece também aqui um apanhado do livro de 1 e 2 Samuel, deixa eu abrir aqui no livro aqui, que vem o histórico desse livro, O que esse livro nos mostra e nos traz a respeito desse estudo que nós estaremos aqui na primeira lição. Ainda vou falar da primeira lição. A cidade que Samuel nasceu, foi em Ramá. Antes do seu nascimento, Ana, sua mãe, prometera a Deus e dedicara a servi-lo junto aos sacerdotes em Siló, Esse é o primeiro ponto. Siló foi a cidade onde ele teve a maior parte do seu ministério. E Samuel era filho de Eucana e Ana, Então, nós vamos ver que ao longo desse tempo, Samuel foi um profeta muito importante para Israel, um dos mais importantes para Israel. Ele acompanhou o reinado de Davi e também, o reinado de Saul e o reinado de Davi. Então, irmão, eu quero agora falar um pouquinho da biografia desse autor, que é também importante para nós termos conhecimento. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas os irmãos tenham paciência, A apresentação aqui, quem escreveu foi o pastor João Nogueira. Pastor João Nogueira, casado com a pedagoga Leila Nogueira há 26 anos. Eles são pais de Ian. Então, com certeza, só tem um filho, E é pastor da primeira igreja batista de Goitacazes desde 2007. É formado pelo Seminário Teológico Batista Fluminense, especializado em gestão, ministérios e história da igreja. É também formado na liderança avançada pelo Instituto Haggai, na Convenção Batista Fluminense e professor do FABERJ há 10 anos. Membro do Conselho Missionário e parceria com Solos Society, na Associação Batista da Planície. Foi presidente de 3 mandatos e participou de diversas diretorias, além de presidir subseção de ordem dos pastores, fundador do Instituto Frutos e da editora Frutos, onde treina e capacita líderes cristãos e escritor ou autor de diversos materiais digitais. Então, irmão, é uma biografia extensa, mas que vale a pena a gente prestar atenção e honrar também, de honra a quem tem honra, Nós, desde já, queremos agradecer esse querido pastor João Nogueira. Então, irmão, já apresentando aqui, nós agora sim, nós estaremos estudando nesse primeiro estudo aqui, o estudo, primeira lição, Deus está chamando. Deus chamou no passado e continua chamando. O texto base é 1 Samuel 3, de 1 a 21.
nós estaremos lendo alguns versículos, não vamos ler isso todo para dar prosseguimento. Mas antes, nós vamos agradecer a Deus por esse novo ano, agradecer a você que está aí do outro lado, participando conosco, sempre nos prestigiando principalmente a palavra de Deus, que é a fonte de todo saber, né? E nós estaremos assim intercedendo por mim e por você também. Vamos agradecer a Deus junto. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai maravilhoso, único Deus presente na nossa vida, Criador de todas as coisas e onisciente de todas as coisas também. Queremos agradecer esse novo ano, a permissão que o Senhor nos dá de respirar, de ter saúde, vida, para sempre estar diante de Ti, ó Deus. Ó Pai, queremos agradecer aos nossos amigos e irmãos que sempre estão conosco, estudando a Sua palavra, ó Deus, e essa meditação possa servir, Senhor, de alento, de consolo, de instrução, de revigoramento, Senhor, nesse novo ano, para que nós cresçamos não só em conhecimento, mas também no Espírito Santo. Pai, muito obrigado, obrigado a Ti, ó Deus, e obrigado aos amados irmãos que sempre estão conosco, ó Pai. Abençoa a sua família, a sua vida, ó Deus, que eles possam ser abençoados grandemente. Em nome de Jesus é o que nós agradecemos para todos sempre. Amém e amém. Então, irmãos, agora queremos ler aqui o estudo, né, em si, que tem como a câmera está meio focada aqui, eu vou puxar mais um pouquinho aqui, irmão, para chegar mais perto. Isso, perdão. Isso, tem que chegar direitinho aqui, tá bom, irmão? Não repara os defeitos, que são muitos. Então, irmão, nós vamos ler aqui em 1 Samuel. Peço aos irmãos que aí abram sua Bíblia, seu tablet, o celular, aonde o irmão possa acompanhar, né? Falando em acompanhar, irmãos, essas revistas também estão disponíveis lá no site da revista Palavra e Vida. Pretendo botar aqui o endereço para os irmãos estar acessando também, né, esse aplicativo da revista Palavra e Vida. Você pode ter no seu celular, no seu tablet e assim por diante, né? É bom a gente sempre estar ligado. A tecnologia, ela vem também nos ajudar na evangelização. É muito importante também a tecnologia, né? Como os demais veículos de comunicação também é importante. Basta a gente direcionar para as coisas boas, né? E quantas coisas boas tem também nas redes sociais, né? Basta você direcionar aquilo que você quer trabalhar na mente e no coração da pessoa. Vamos ver aqui, irmãos, olha só, vamos ler aqui o chamado, basicamente o chamado. Eu quero ver um versículo-chave aqui. Ele diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia a visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a se escurecer e não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes da lâmpada de Deus, e apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. Agora eu vou adiantar aqui. E o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, né? E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te, deita, e há de ser que te chamar, dirás: fala o Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou. E então veio o Senhor, e ali esteve e chamou como de outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Então esse foi um ponto-chave aqui da leitura, né? Não quero ler o texto todo, mas para que nós possamos adiantar. Nós estamos lendo a primeira lição: Deus está chamando. O objetivo, irmão, o objetivo desse estudo é reconhecer que Deus continua chamando.
pessoas para cooperar com sua missão, que deve cultivar a sensibilidade espiritual e orientar a nova geração a ouvir e a responder o seu chamado, né? Então a pregação do evangelho é tensa, né? Muito tensa, muito objetiva, muito dinâmica, na verdade, né? A palavra do Senhor, ela não é estática, ela não para, ela sempre está em movimento, porque o nosso Deus sempre está trabalhando, né? E fala aqui que esse é o objetivo, né? Que devemos reconhecer que Deus continua chamando. Deus chama a mim e a ti, e todos aqueles. Não tem se a pessoa é de origem de uma nação ou de outra. Deus escolhe e capacita aquele que vai levar a mensagem, né? O objetivo é levar a mensagem que todos tenham conhecimento da verdade, para que quando ele vier a julgar as nações, todos estejam conscientes do seu processo, né? Vamos dizer assim, da sua absolvição. Às vezes Deus fala a nós e não reconhecemos, né? Muitas das vezes Deus está falando conosco e não reconhecemos. Estão tão ocupados. Realmente, irmão, essa geração é uma geração ocupada, né? Você vê pelos anúncios, as pessoas na rua com seus celulares, com suas transitando nas ruas, sempre ocupados de um lado para o outro. E estamos tão ocupados, tão distraídos, que a voz dele aparece um sussurro no meio do barulho, né? Isso nós podemos observar nas grandes metrópoles, nos lugares. Então, mas Deus está falando a todo canto, né? Foi assim com Samuel. Ele ouviu, mas pensou que era Eli. Tudo bem, ele ainda estava aprendendo a distinguir a voz de Deus. A palavra de Deus, né, ela nos ensina que devemos orar, interceder e buscar conhecimento na própria palavra, né, na Bíblia Sagrada, né? Porque Deus fala através da sua palavra conosco, que nós devemos levar a sua mensagem a todos os cantos. Essa história me emociona, porque mostra que Deus chama em todo o tempo. Deus não parou de chamar as pessoas, né? O mundo está tão atrelado às coisas daqui que parece que não quer ouvir a voz do Espírito, né? E a mensagem que nós temos na palavra é que eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, né, a voz do Espírito Santo, ele entraria, cearia, né? Ou, aliás, ele estaria ali fazendo um convite a aquela pessoa também a estar junto nessa obra, né? Que é a obra mais, como é que se diz assim, mais importante, né? Que é o resgate de uma alma perdida. O texto diz que naqueles dias raramente o Senhor falava. Era um tempo de silêncio espiritual. Mesmo assim, ele escolheu um menino em treinamento para ser o porta-voz. Aqui está uma palavra que em nossos dias se chama nossos PGMs, né? O discipulado é muito importante, né? Você vê que a mãe, ela teve o cuidado quando essa criança, né? Já desde o ventre, ela tinha em mente que ela deveria servir ao Senhor. Que bom seria se as nossas mães, que hoje, muitas das vezes, os filhos foram desviados, né, do seu propósito, né, de ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa prazerosa, uma pessoa que a sociedade, as pessoas, todo mundo pudesse admirar, né? Quando você bota uma criança no mundo, não é para ser, vamos dizer assim, para ser objeto de menosprezo, né? Para ser objeto de crítica. Não, você bota a criança para que ele seja feliz no mundo, né? Como você quer ser feliz também. Então, essa criança, lá desde o início, ela foi dedicada ao Senhor, para que o Senhor cuidasse dela. E ela levou e entregou ao sacerdote, né? Chamado Eli. E ali ele começou a treinar aquela criança para ser um dos maiores profetas, né?
que foi Samuel. Então diz aqui: confesso que isso me dá esperança. Ele não precisa de gente pronta. Não, Deus não precisa de gente pronta. Ele quer que a pessoa aprenda com ele, caminhe com ele. Jesus esteve aqui quase 3 anos e pouco, e os discípulos, né, estiveram com ele e aprendendo com ele. E nós, como discípulos, nós não sabemos tudo, né? Nós estudamos a palavra, meditamos todos os dias e buscamos ter mais conhecimento, discernimento na palavra. É diferente quando alguém vem para o seio evangélico e ele vem com aquele senso crítico, né? Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Nós aprendemos, nós temos tão pouco tempo de vida, como que a gente vai saber tanta coisa, né? Então, a cada dia que você vive, meu irmão, eu e você, todos nós, aprendemos um pouco mais. Aprendemos como lidar com a esperança, com o amor, com a bondade, né? Com a raiva, com o ódio. Isso é uma aprendizagem. Ninguém nasce sabendo. Então, nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. E ele vai nos ensinar através da sua palavra, a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, né? Ela vai nos ensinar a direcionar como o homem pode se comportar diante de Deus. Confesso que isso dá experiência. Não precisa de gente pronta, precisa de gente disposta. Eu e você estamos dispostos a seguir, trilhar os caminhos de Cristo, né? Teve muitos homens que trilharam esse caminho e foram homens prósperos. Nós podemos citar muitos homens aqui. Então, mas a nossa jornada é diferente da deles, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Cada um tem uma jornada. Eu tenho a minha jornada, você tem a sua jornada. Então, nós estamos dispostos. Gente que ouve, né? Devemos ouvir a voz do Espírito Santo, estar sensível. Mesmo que o mundo esteja caótico, desesperançoso, nós devemos ter um senso para ouvir a voz de Deus. Gente que responde, fala porque o teu servo ouve. Será que se Deus chamasse a gente para um algo específico, nós responderíamos dessa forma? Então nós vamos estudar aqui, irmãos, esses elementos que vai ser fundamental para que nós possamos influenciar as novas gerações futuras. Uma transição, né? Estamos já numa idade, né? E outros virão depois de nós, os jovens, as crianças, né? Esses são a esperança que o mundo precisa ouvir a palavra redentora de Jesus. O primeiro chamado em tempo de silêncio, né? Nesses dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1b. Essa fase bate forte. Imagina viver numa época em que Deus parecia calado. A nação de Israel estava em crise espiritual. O contexto ali, irmão, era muito parecido com os nossos dias, né? E nós vemos que não só no passado, mas como hoje também, há muitos desses atos que enfraquece espiritualmente um povo. A nação de Israel estava em crise espiritual, sacerdotes corruptos, olha só, um templo funcionando no automático, um povo acostumado com a ausência da voz divina. Meu irmão, e eu, você, temos um compromisso com esta palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é completa em si. Ela que transmite o amor de Deus aos homens cansados, né? Aos homens que estão enfraquecidos na fé. É necessário que a palavra seja divulgada amplamente. Não só divulgada, mas ela deve ter ação direta na vida da pessoa que ministra essa palavra, né? Um templo funcionando no automático.
ausência da voz divina. É nesse cenário cinzento e desanimador que Deus escolhe falar. Deus tem escolhido falar também nesses dias, e Deus quer falar. E Ele quer usar você e a mim como o transmissor, né, dessa mensagem. Mas ele fala com Samuel, um menino, um adolescente em formação. Deus não tem especificamente uma forma de trabalhar na vida do ser humano. Ele pode trabalhar com criança, com adulto, com velho. Ele pode trabalhar nas esferas da sociedade, no rico, no pobre, no mendigo, no industrial. Deus pode usar as pessoas, basta as pessoas deixar ser usada por Deus. Deus quer usar. Alguém que estava aprendendo o que era a vida com Deus. Deus não fala com um sacerdote ali. Olha só, né? Um homem preparado para falar e ministrar ao povo. Não procura um guerreiro, né? Como Davi, né? Davi era um guerreiro. Nem muito menos um líder político. Isso nos diz muito. Deus não seleciona baseado em um currículo, né? Ele chama quem está disponível. Será que eu, você, meu amigo, meu irmão, estamos disponíveis para ouvir o chamado de Deus e obedecê-lo? E dizer aquelas palavras que aquele menino disse, né? O pequeno Samuel disse, fala porque o seu servo ouve. Então, meu irmão, nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo para cumprir essa missão que é tão importante, né? Quem está ouvindo? Quem mesmo sem entender direito e responde, eis-me aqui. Você já se sentiu em um tempo de silêncio espiritual? Eu já. É assustador. A gente ora, mas não sente. Né? Essa fala aqui é do autor, né, irmão? Ele lê, mas aparece seco. Frequenta cultos, mas parece que está tudo desligado. Talvez até aconteceu conosco mesmo e a gente nem percebeu, né? Por quê? Porque nós estamos ocupados com muitas tarefas, muitas outras coisas que nosso consciente, né, não está ligado não está conectado com Deus, né? Pois nesse tempo que a história de Samuel se torna um alívio. Deus não está ausente, Ele está preparando um novo começo e pode começar por nós, né? Então Deus não está ausente, Deus nunca esteve ausente e não está ausente. Se você sente que os dias são silenciosos, saiba que o céu ainda está falando. Deus continua falando. Será que você está ouvindo? Então, meu irmão, ouvir a voz de Deus é essencial para que nós permanecemos firmes na convicção, no propósito de cumprir a nossa tarefa e a nossa missão. E uma das missões é influenciar nesse mundo, né? Que muitos dizem que são influenciadores, né? Mas a nossa influência aqui, irmão, é objetiva, ela é sincera, ela tem como objetivo alcançar aquele que se perdeu, né? Se perdeu da presença divina. Eli e Samuel, um modelo imperfeito, mas real de discípulo. Samuel ouviu a voz de Deus, mas não a reconheceu. Isso me emociona. Samuel nos representa. Ele achou que era Eli chamando. Levantou, foi até o seu mentor e disse, você me chamou. Eli respondeu, não fui eu. Isso aconteceu 3 vezes. E só na terceira vez que percebeu, talvez seja Deus. Então, Eli teve a sensibilidade, né? A princípio ele não raciocinou lógico, né? Não teve aquela percepção, mas depois ele percebeu que poderia ser a voz de Deus, né? Mesmo porque aqui a palavra diz que naqueles tempos era raro Deus falar, né? Mesmo com os sacerdotes, mesmo com os profetas, Deus tinha seu objetivo.
E ele disse sim, Eli percebeu, talvez seja Deus. Quando você ouvir de novo, diga, fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Meu irmão, nós devemos buscar a presença de Deus constantemente. Deixar Deus trabalhar no nosso coração. Meditar na sua palavra. Orar e buscar ter mais conexão com Deus. Em um mundo avançado de tecnologia, as pessoas estão deixando de ser sensíveis à palavra de Deus. E uma das formas de você buscar e estar em contato é quando você ora e lê a palavra, medita nela e bota ela em ação também, né? Não é só você ler e meditar, mas é pôr ação no objetivo que é o resgate da alma, né? Por que eu estou frisando isso, irmão? Porque hoje o evangelho, muitas das vezes, vem escândalo, né? E se você tem 10 palavras, mas não tem um comportamento que condiz com aquilo que você fala, a própria Bíblia diz que lá em, acho que é Coríntios, né, 13, que fala que é como o sino que tine. Imagine o sino batendo, badalando, né? Mas ninguém entende aquele som. Então, meu irmão, nós devemos ter um comportamento digno diante de Deus, um testemunho fiel, né, da transformação de que Deus faz na vida da pessoa. Esse é o grande objetivo, né? Foi até o mentor aqui ouvindo. Ele não era um líder ideal, né? A Bíblia diz que Samuel não era um líder. Ele falhou. Aliás, aqui está falando de Eli, né? Ele não era o líder ideal. Ele falhou terrivelmente com seus filhos. Permitiu o pecado dentro da casa de Deus. Muitos pecados, irmão, que afastam as pessoas de estar conosco nos nossos templos, né? Apesar que o templo é um lugar de reunião. Mas quando você fala de escândalo, né? Quando você fala de evangelho, você tem que ter identidade com aquilo que o que você fala tem que ser verídico, né, na sua vida. Se você fala de amor, você tem que viver o amor. Se você fala de compaixão, você tem que viver de compaixão. Se você fala que abomina as coisas do mundo, né, as maledicências, as coisas pecaminosas, né, sexualmente, você tem que viver aquela vida digna, né? E um discurso tem que ser compatível com sua fala. Ele era um líder ideal, não era um líder ideal. Ele falhou terrivelmente com seus filhos, permitindo o pecado dentro da igreja. Esse é um ponto que muitas pessoas julgam a casa de Deus, né, por essas pessoas. Ele fala que não se achega porque ali só tem pessoas erradas. Mas nós somos pessoas erradas. Nós somos pessoas que estão no processo, né, de aperfeiçoamento. Todos nós, né? Devemos ter consciência que ali na casa de Deus não é lugar de pessoas perfeitas. Mas nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Errar menos, cometer menos erros, né? E parecia espiritualmente entorpecido, mas mesmo assim foi um instrumento de Deus para orientar a Samuel, e isso me faz lembrar do discipulado. Não exige perfeição, exige presença. Pais, professores, líderes de células, mesmo imperfeito, pode ser referência para ajudar outros a ouvir Deus. Então, na casa do Senhor tem muitas pessoas que trabalham com criança, com jovens, adolescentes, né? São pessoas imperfeitas,
mas também deram também bons testemunhos, né? Fizeram coisas boas, fazem coisas boas, e devemos alertar ao jovem para essas coisas que afastam o homem do pecado e traz a justiça de Deus. Às vezes achamos que só podemos discipular alguém se tivermos com tudo em dia, sem falha, com uma vida perfeita. Mas não é isso que a Bíblia mostra, né? A Bíblia já deu exemplo aqui de Eli, que tinha seus filhos, que andavam fazendo coisas agradáveis dentro da casa do Senhor, e ele foi repreendido porque não repreendeu os filhos dele, né? Ele não usou com senso de justiça de Deus com seus filhos, e por isso ele foi tirado do ministério. E usou uma criança, né? E deu instrução àquela criança, mas ali ele teve a percepção de ajudar Samuel, né? De orientar Samuel a não fazer o que ele fez, não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Isso também é importante. Nós, como adultos na casa de Deus, devemos estar sempre atentos aos mais novos, às crianças, os adolescentes e jovens, porque eles observam os adultos, eles observam os líderes, né? Às vezes achamos que só podemos discipular alguém já estivermos tudo em dia, sem falha, com uma vida perfeita. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Ele estava ali envelhecendo, cansado, mas ainda tinha algo a oferecer. Discernimento, experiência, palavra que ajudaram Samuel a reconhecer a voz de Deus. Com certeza alguma coisa nós podemos oferecer na casa de Deus, né? Uma experiência. Até que ponto nós podemos ajudar a esses que vêm depois de nós a permanecer na casa de Deus, a permanecer na obra do Senhor, a influenciar as novas gerações. A nova geração precisa disso, precisa de gente que, mesmo imperfeita, caminha junto, compartilha história, aponta caminho. O discipulado entre gerações não é perfeito, é feito de heróis, é feito de encontros, de pessoas comuns que ajudam outras a ouvirem o que talvez não ouviriam sozinhas, né? Então, irmão, aqui, as experiências de Paulo, se não fosse escrita, de Timóteo, de outros, né, foram relatadas ali como exemplo para nós, né? E nós devemos ajudar essas novas gerações a combater, né? A estudar a palavra, meditar, a estimular, né? Que ele esteja na casa de Deus, a buscar essas pessoas que estão lá fora, através do evangelismo pessoal, da vida exemplar que nós devemos dar, de falar aquilo que eles precisam ouvir, não que eles querem ouvir, né? Mas que precisa ouvir. Então, irmão, nós aqui nesses dois pontos que nós abordamos aqui, né? É um chamado de tempo de silêncio e Eli Samuel, um modelo imperfeito, mas um discípulo real, né? Quando nós olhamos para esses homens do passado, nós achamos que eles eram super-heróis, né? Não tinha obstáculo para eles. Mas eles enfrentaram grande obstáculo, né? Uma situação difícil foi a de Samuel já no final, ali quando ele acha que se decepcionou, né? Com a questão ali do povo não querer mais ouvir a voz de Deus e querer um rei, querer ser igual às outras nações, né? Quando a nação de Israel foi criada, ela tinha o objetivo de ser uma nação separada, santa, sacerdócia, né? Esse é o grande objetivo da nação de Israel, para que as outras, quando olhassem para Israel, fossem espelhadas para as demais nações. Então, irmão, quando a igreja se levanta, né, é para brilhar também e anunciar a redenção, a salvação, a libertação do pecado que tanto afeta nós de perto. Quando Deus chama para cooperar com Ele,
Você não foi chamado, você não somos chamados para liderar sozinho. Nós estamos ajudando uma grande obra, né? Igual lá Neemias, né? Quando foi, alguns queriam que ele largasse ali e fosse discutir situações, e ele disse, não poderei, porque estou construindo uma grande obra. Samuel disse, fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Algo mudou, o menino passou a ser reconhecido como profeta em todo Israel, né? Olha só, de menino simples, né? Ali sendo teu tutor, agora o povo já admira ele porque Deus fala através dele. Deus continuava falando com ele, as palavras de Samuel não caíam por terra. Incrível isso, não acha? Deus chamou Samuel apenas para que ele tivesse. Deus não chamou Samuel apenas para que ele tivesse uma experiência mista, mas chamou para que ele participasse do que ele estava fazendo. Eu acredito que nesses últimos dias, né, nesses dias atuais, Deus está fazendo uma grande obra. Deus está restaurando lares, Deus está restaurando pessoas de situações de rua, pessoas envolvidas com drogas, pessoas problemáticas, pessoas trancadas em um mundo obscuro, né, de depressão, de ansiedade, de medo, de pavor, né, tantos outros que as pessoas se sentem presas. Deus está fazendo uma grande obra, né? E Deus quer que eu e você sejamos essa pessoa que trabalharemos junto com Ele. Chamado é um convite para cooperar. É Deus dizendo, vem comigo, vamos fazer isso juntos. Isso vale para todos nós. Quando ouvimos a voz de Deus, não é somente para nos emocionar em um culto ou um devocional, é para entrar em movimento, é para se tornar parte do que Ele está construindo no mundo. Que alegria, né, irmão? Que satisfação quando você percebe que você está ajudando ao mundo a ser transformado pelo poder de Deus e você está sendo um instrumento na mão de Deus para que esse mundo se torne um mundo mais humano, né? Mais amigável, mais com amor, né? É o que nós trabalhamos. Samuel foi levantado em um tempo de crise para restaurar a direção espiritual de Israel. Nosso mundo hoje está em crise também. A espiritualidade das pessoas anda baixa. Por quê? Primeiro porque nega a existência de Deus, né? Segundo que nega que Jesus é o Cristo, né? Que não é o Cristo. E muitos têm um Cristo não como um Salvador, mas como aquele que veio só fazer uma missão e pronto. Não. Cristo, ele é o nosso Deus. É o Deus Emanuel. É o Deus que trouxe vida, porque nós espiritualmente estávamos mortos, né? Em parte, Deus já nos deu a liberdade, porque quando você está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, né? Então, meu amigo, meu irmão, Cristo é nossa libertação. Em tempos de juízo, o surgimento da monarquia, houve uma transição ali, né? O sacerdote ali foi destituído, vamos dizer assim, por Deus daquela função, e agora o povo, né, já no ministério de Samuel, eles querem que Deus não tenha mais no controle ali, né, que tenha um rei e se torne uma monarquia. Aqui ele vai falar sobre isso. Ele foi a ponte entre duas eras, o tempo de juízo e o surgimento da monarquia, mas tudo começou com uma resposta simples, do coração aberto. Sabe, às vezes esperamos que Deus nos chame para algo grande,
mas quase sempre nos chama em detalhes pequenos no cuidado com alguém. Às vezes você tem a impressão que Deus está chamando algo extraordinário, algo grande. Não, Deus, ele trabalha também nas coisas pequenas, nas coisas simples, né? Lembrando que o nosso Deus, ele nasceu em um lugar simples, né? Lugar na manjedoura, junto ali dos animais, né? Foi levado na entrada triunfal dele, em cima de um jumentinho, e ele foi crucificado do lado de dois criminosos, vamos dizer assim, né? Deus, o nosso Deus, é um Deus que trabalha nos detalhes pequenos também. No cuidado com alguém, no compromisso com uma célula, numa conversa que muda uma vida. O chamado de Deus não é sobre grandeza, é sobre obediência. Desde o início, né, irmão? Da origem do pecado no mundo, o homem ele tende-se a não obedecer à voz de Deus, né? Lembrando que a queda do homem foi exatamente por isso, né? Que ele não ouviu a voz de Deus lá do jardim quando disse: não comereis desse fruto. E a nossa queda teve aí, porque o homem transgrediu a lei de Deus. Deus ainda está chamando e ele não quer apenas espectadores, ele quer cooperadores. Gente que diga: fala, Senhor, e depois se levanta para agir, né? Então, meu amigo, meu irmão, esse estudo aqui é muito bem claro. Deus está chamando, Deus está convocando, Deus está querendo que você participe, eu e você participamos dessa grande obra. Uma obra de restauração, uma obra que traga justiça humanitária, né? Que traga resgate às pessoas que necessitam ouvir a voz do nosso Deus. Concluindo esse estudo, Deus continua chamando, em tempos de silêncio, em meio ao barulho, na juventude ou na maturidade. Não tem época, né, irmão? Sua voz segue ecoando. O chamado de Samuel nos lembra que a formação espiritual começa no ordinário, no cotidiano, em notas comuns, em corações dispostos, em orientações simples, vinda de quem já trilhou parte do caminho. Também aprendemos que mesmo um líder cansado como Eli pode ser usado por Deus. Às vezes as pessoas adquirem um certo tempo e acham que já cumpriu tudo aqui, né? Mas se ele está aqui é porque ainda não cumpriu a sua tarefa, né? E ele aqui, ele pode ser útil na casa de Deus com seus aconselhamentos, com suas experiências, né? Deus, ele pode ser essa ponte entre o novo, entre o velho, né? Entre o ancião, entre os jovens, né? Ele pode ser essa ponte de transformação. Também aprendemos que mesmo um líder cansado como Eli pode ser usado por Deus. Eli teve um papel essencial ao ajudar Samuel em reconhecer a voz do Senhor. Olha só. O discípulo intergeracional não exige perfeição, mas sensibilidade e presença. Quando ouvimos a voz de Deus e o respondemos com fé, ele nos inclui na sua obra. A pergunta que fica é: estamos ouvindo a voz de Deus? Ou talvez estamos ajudando alguém a ouvir também? Então essas perguntas são para eu e você. Nós podemos responder com sinceridade, né? Para pensar aqui e agir, irmãos, nesse estudo, você tem conseguido reconhecer a voz de Deus no meio da sua rotina? O que poderia te ajudar a ouvir sua voz com mais clareza? Quem é o Samuel na sua vida? Alguém que você precisa ajudar a ouvir com mais clareza a voz de Deus? Alguém ao seu lado que pode estar esperando uma palavra sua para discernir o que Deus está falando? Eu creio que tem muitos Samuels, né?
E queremos ajudar os Samuels. Esse estudo aqui, irmão, esse vídeo, talvez você já conhece a Bíblia, né? Já leu toda. Mas tem pessoas que nunca leram, não sabem um versículo, né? Não sabe onde está uma referência bíblica. Então esse estudo aqui desse canal é exatamente para isso, estimular você a ler a Bíblia, a você estudar, né? A você buscar a orientação do Espírito Santo na oração, na consagração. Devemos orientar as novas gerações a crer poderosamente na sua palavra. Esse canal aqui, irmão, não tem objetivo nenhum de, como se diz aí, de ter acessos. É bom que tenha acesso, é bom que tenha like, mas o objetivo desse canal aqui, o principal, é que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, nós já somos gratos aqui pela sua presença conosco. Você tem encarado o chamado de Deus como um convite para cooperar com Ele? Que passos práticos você pode dar nessa semana em resposta a esse chamado, né? Então aqui, irmãos, está o primeiro estudo dessa revista, né? Eu não peguei ainda a nova revista, né? Mas domingo próximo já vou pegar ela. Eu tirei da internet isso aqui, né? E nós vamos estar trabalhando, né? O estudo desse trimestre. Quero agradecer a ti por estar conosco. Chame mais pessoas, divulgue o canal, comente com os irmãos. Ajuda nós nessa tarefa, né, de influenciar as novas gerações através da sua palavra. Obrigado pela sua presença conosco. Vamos orar, agradecer mais uma vez a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade que o Senhor nos dá para fazer esse trabalho de divulgação da sua palavra, na evangelização plena da tua graça. Como é importante, ó Deus, ouvir a sua voz em um tempo difícil de afirmamento da fé, de fortalecimento da vida espiritual, enquanto muitos buscam a Deus prazeres, ó Deus, em outras coisas. Mas que nós, ó Deus, possamos nos humilhar debaixo da tua potente mão e deixar que o Senhor trabalhe no nosso coração aquilo que o Senhor quer trabalhar na mente do coração do ser humano. Que nosso espírito, Senhor, possa ser fortalecido no conhecimento da sua graça, no Espírito Santo de Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos abrir a nossa boca e anunciar plenamente o teu Evangelho Santo, da graça, da paz, que nos preenche, ó Deus, de todas as coisas. Só tu, ó Deus, pode preencher a nossa vida completa. Só tu pode nos dar alívio da dor, do sofrimento, da angústia. Só o Senhor pode nos libertar das prisões que nos tanto faz mal, ó Deus, neste mundo. Liberte-nos, ó Deus, para te adorar na beleza da tua santidade. Liberte o nosso coração da opressão, da depressão, da angústia, do pavor, do medo. Tudo aquilo que afeta o nosso coração, a nossa vida, ó Deus, que nós possamos viver para Ti, para a honra e glória do Teu nome. Que essa palavra, Senhor, surja efeito nos corações endurecidos, nos corações petrificados, nos corações cristalizados. Pai, penetre no seu coração. A sua mensagem alcance aquilo que nós, seres humanos, não alcançamos.
Porque só a transformação de Deus pode alcançar um coração e quebrantá-lo, Senhor, na experiência do Espírito Santo. Fale conosco todos os dias. Ensina-nos, ó Deus, a buscar Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a amadurecer. Ensina-nos, ó Deus, a ser obedientes. Ensina-nos, ó Deus, as Tuas palavras, para que possamos levar um evangelho que cure as almas, que transforme o ser humano, que alcance, Senhor, aqueles que estão perdidos e abatidos. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse vídeo, por mais essa hora, Deus, na sua presença. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, estamos começando um novo ano. Se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se o nosso bom Deus nos permitir. Amém? 24 horas.